Olha o título da aula. O coeficiente angular. Versão brasileira. Herbert Turista. O coeficiente angular. Vamos ver ele como taxa de variação. Olha, taxa de variação. Beleza. Se liga. O que você conhecia sobre o coeficiente angular até hoje? Já tínhamos falado que ele está associado ao ângulo de inclinação da reta. Sim, primeiro que ele é o coeficiente A, né, da função. Temos a função y igual a ax mais b. O coeficiente angular é esse carinha aí que está multiplicando a variável independente. Nós temos aqui a variável dependente, né, que é a imagem da minha função, e temos aqui a variável independente, que representa o domínio da minha função. Esse A aqui, que multiplica a variável independente, multiplica o domínio da função, é o que nós conhecemos como coeficiente angular. Coeficiente angular. Beleza? Observe o seguinte. Ele está associado ao ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo X. Ele não é o ângulo, ele está associado ao ângulo. Professor, ele é o que desse ângulo? Eu já falei em outra aula que ele é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Ok? Por isso, observe o seguinte. Vamos considerar aqui o piloto azul piloto, o eixo X. E esse cara, a reta aqui, seria o gráfico da função primeiro grau. Então, o gráfico da função primeiro grau é uma reta, e se ela é crescente, eu tenho aqui um ângulo agudo, formado entre a reta e o eixo X, um ângulo agudo. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo agudo. Beleza? É a tangente desse ângulo. Por isso que ele está associado ao ângulo. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma função decrescente, ela passa descendo, sim ou não? Ela vem descendo. Decrescente, vem descendo. O ângulo formado com o eixo X será um ângulo obtuso. E a tangente de um ângulo obtuso, você viu em matemática 2, que é geometria, que a tangente de um ângulo obtuso é um número negativo. A tangente de um ângulo obtuso é um número negativo. A tangente não é a razão do seno de um ângulo com um cosseno, né? A tangente de um ângulo agudo é a razão do seno de um ângulo agudo com o cosseno de um ângulo agudo. O seno de um ângulo obtuso, o seno, é positivo, mas o cosseno de um ângulo obtuso é negativo. Então, positivo com negativo numa razão dá o quê? Negativo. Então, a tangente de um ângulo obtuso é um número negativo. E o que é que isso tem a ver? Liga aí. Quando a função é decrescente, o coeficiente angular é o quê? Negativo. Por isso, quando a função é decrescente, o coeficiente angular é negativo porque a tangente de um ângulo obtuso é um número negativo. Quando a função é crescente, o ângulo formado aqui é um ângulo agudo. E a tangente de um ângulo agudo é um número positivo. Você sabe disso. Agora, veja só. Vê que curiosidade. A tangente de 90 graus não existe. Concorda comigo? Geometricamente, o que estaria paralelo, né? Estaria paralelo ali ao eixo seno. Isso aí você vai ver no ensino médio. Algebricamente, você for mostrar, você não tem o cosseno como é que se diz? O cosseno de 90, né? O cosseno de 90 ele é zero, e você não pode dividir por zero. Se fizer a razão seno e cosseno, não pode dividir por zero. Então, não existe a tangente de 90 graus, né? E aí, o que acontece? Logo, eu também não tenho uma função em que a reta é perpendicular. Beleza? Então, obviamente, a inclinação da minha reta tem que ser um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Não pode ser um ângulo reto, porque não seria função. E na geometria eu não teria a tangente de 90 graus.
Beleza. Agora, alguém pode fazer a pergunta seguinte: professor, e se essa inclinação tiver, o ângulo for zero? E aí, professor? Eu tenho uma tangente de zero. A tangente de zero é zero. Beleza. É o caso do coeficiente angular, não pode ser zero. Se ele fosse zero, eu teria uma função o quê? Que função é essa? Que é paralela ao eixo x? Função constante. Muito bem. Então, veja, eu teria uma função constante, que no caso não tem coeficiente angular quando é função constante, porque na função constante não tem a variável x. Concorda comigo? Mas se eu quiser considerar que o a é zero. O a é zero. Por isso que não tem a variável, certo? E a função seria constante. Mas deixa de conversa, vem para cá, isso aqui é somente uma questão teórica, geometria associada à função. O que eu quero discutir aqui é o seguinte: esse coeficiente angular, a gente vai ver que ele está associado à declividade da reta. Declividade da reta. O que é declividade da reta? É associado à inclinação da reta, né? Você viu isso em geometria também? Está falando de rampa, e eu quero ver a declividade daquela rampa, eu faço o quê? Eu faço a divisão entre a altura e a distância da base ali, né, até aqui o início da rampa, que seria o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é justamente a tangente. Isso é a declividade da reta. Por exemplo, uma rampa, para você construir uma rampa que seja acessível para as pessoas subir, ou, por exemplo, um cadeirante, né, tem que estar numa declividade correta ali. Não é qualquer rampa que você pode fazer. Não é qualquer rampa que você consegue subir, certo? Então, é feito um cálculo dentro disso aí para que haja ali uma declividade correta naquela inclinação, né? Então, a declividade da reta está associada também ao coeficiente angular, justamente porque o coeficiente angular está associado à inclinação da reta ali com o eixo x. E esse cara também está associado à taxa de variação, por isso que é tudo igual. Taxa de variação. Quando alguém, então, pedir para você, presta atenção, ó, taxa de variação. Então, presta atenção. Quando alguém falar da declividade da reta da função primeiro grau, ou da taxa de variação de uma reta no gráfico, tudo se refere ao quê? Ao coeficiente angular. Tá claro isso aí? Se falar declividade da reta no gráfico, ou a taxa de variação no gráfico, e é uma reta, está todo mundo se referindo ao coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é tudo isso. Ele é o coeficiente angular, ele é a declividade da reta e ele é a taxa de variação também do gráfico da função. Beleza, gente? Presta atenção. Você vai entender tudo isso aqui agora no gráfico da função. Vem comigo. Eixo Y, olha aqui, ó. Eixo Y. Fazer aqui o eixo X. E vou fazer um gráfico de uma função aqui, passando por aqui. Um gráfico qualquer, tá? Só para a gente analisar. Vou fazer ele crescendo e subindo. Mas ele poderia ser considerado até uma função decrescente, vai ser o mesmo raciocínio, tá? Vamos observar. Fazer isso aqui porque a gente começa a analisar, pode analisar tudo daqui. Então, presta atenção no gráfico. Vou pegar 2 pontos desse gráfico. Esse gráfico aí, a reta, tem infinitos pontos, né, gente? Tem infinitos pontos. Mas eu vou pegar 2 pontos apenas. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, e um ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto B, certo? Referente ao ponto A, eu tenho a abscissa dele, que é o valor do domínio, que eu vou chamar de XA, certo? Aqui, vou ter a sua imagem, que é a ordenada dele, né? A ordenada desse ponto, que é YA, representando a imagem desse ponto. Para esse ponto aqui, eu tenho a abscissa, que é o seu domínio, aqui embaixo, que eu vou chamar de XB, fazendo referência ao ponto B. Então, isso aqui é a abscissa do ponto B, que é o domínio desse ponto aqui, do gráfico dessa função. E aqui, ó, a imagem, certo? Referente a esse ponto, que é a ordenada aqui, que eu vou representar por B, YB.
Tudo bem até aí? Bom, agora observe o seguinte. Existe um ângulo de inclinação dessa reta com o eixo X. Eu posso representar aqui, eu vou representar aqui no ponto A, vou dar uma prolongada aqui, ó. E eu tenho aqui um ângulo de inclinação que eu vou colocar destacado em vermelho. Esse ângulo aqui, ó. Esse é um ângulo de inclinação em relação ao eixo X, beleza? Aqui eu tenho uma paralela ao eixo X, ó. Isso aqui é uma paralela ao eixo X. E aí eu tenho um ângulo que eu vou representar por uma letra grega, o θ, certo? Aqui, ó. Uma letrinha grega, muito utilizada em física, né? A gente usa muito θ. Então tá aí. Essa letra grega está representando um ângulo de inclinação ali daquela reta em relação ao eixo X. O que é o coeficiente angular? Que a gente está representando por A. O coeficiente angular é, se liga aí, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Beleza? Aí acompanha comigo, presta atenção. O que é a tangente de... Como é a razão da tangente de um ângulo? Minha gente, tangente. Tanta gente gosta de quê? Tanta gente gosta de quê? De Coca. Eu gosto muito de Coca, né? Coca-Cola, ou só tem que maneirar, né? Porque não pode muito. Mas veja, tem que ser com moderação, senão vai-se embora. Olha, barriga, eita. Olha aqui, então, Coca, cateto oposto sobre cateto o quê? Adjacente. Então, a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto o quê? Adjacente. Sim ou não? Vamos lá para o gráfico. Vocês estão vendo aqui um triângulo retângulo surgindo? Sim ou não? Olha aqui. O cateto oposto a esse ângulo θ é esse carinha aqui, ó, cateto oposto. E o que é o cateto oposto? É a distância de YA até YB. Que a gente chama isso aqui, ó, seria a distância de YA até YB, que é YB menos YA. E isso daqui, galera, é nada mais, nada menos do que o que a gente conhece como delta Y. Variação da imagem. Sim ou não? Delta Y seria a variação da imagem. Isso daqui, YB e YA, você conhece como variação da imagem. Inclusive, você já faz isso em física. Variação do espaço. Sim ou não? Então, o que a gente representa por delta Y é a variação da imagem. Quem seria o cateto oposto aqui nesse triângulo retângulo? O cateto oposto é esse e o cateto adjacente. Quem seria aqui agora o cateto adjacente? A distância de XA até XB, que no caso é só fazer XB menos XA. Sim ou não? Se eu fizer XB menos XA, eu tenho essa distância. E isso, para mim, é o que eu conheço como delta X. Certo? Delta X, a variação do domínio. Então, olha para cá. O cateto oposto seria a variação da imagem. E fica fácil, não? Se o ângulo de inclinação está aqui, ó, o ângulo de inclinação está aqui, o cateto oposto é o que está em pé. E o que está em pé na minha função é o quê? A imagem ou domínio? É a imagem, é o Y. Então, variação da imagem, variação de Y em pé. E cateto adjacente embaixo seria a variação do domínio. Variação de X. Certo? Observe agora. Eu posso deixar assim ou representar do jeito que eu fiz ali. Seria YB menos YA, né? Isso aqui, ó, YB menos YA, sobre quem? XB menos XA. Olha que coisa linda, tão cheia de graça.
É ela, a menina, que vem, que passa. Olha que coisa linda agora, veja. Look how it's beautiful. My students, look at me. Coeficiente angular, o A. Declividade da reta, tangente do ângulo de inclinação. Taxa de variação, delta Y sobre delta X. Acabou, tá tudo aí. Entendeu agora porque tudo isso é igual? Entendeu? Entendeu porque o coeficiente angular é a mesma coisa que declividade da reta, que é a taxa de variação? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação, que é a declividade da reta. Como a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou ter variação da imagem sobre a variação do domínio, eu vou ter a taxa de variação. Essas ferramentas vão ser úteis, sim, para determinar, por exemplo, o coeficiente angular. Se eu quero o coeficiente angular e eu tenho os pontos, eu posso usar isso aqui para determinar o coeficiente angular a partir de agora. Beleza? Mas antes da gente fazer um exercício relacionado a isso, acabou, é só isso. Eu quero associar a aplicação disso na física. Pode ser ou não? Claro que o professor de vocês de física pode fazer isso melhor do que eu. Só vou fazer assim com uma noção básica do que você faz na física e o que está aqui. Me ajude aí. Venha comigo. Vamos lá. Ajude o seu professor. Vamos lá na física. O que a gente tem na física? Física. Olha. Então vamos lá. O que a gente tem na física? Observa. Na física, vou trabalhar isso daqui. Vocês têm uma função espaço-tempo, não tem? Vai confirmando aí, sim ou não? E aí na física, vocês têm esse daqui, a função espaço-tempo. Vamos fazer um gráfico aqui subindo. Ó. Esse cara aqui é o que vocês chamam de espaço inicial, né? O S0. Sim ou não? E aí você tem um gráfico e essa função aqui é essa. Espaço em função do tempo é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, que é o sorvete, né? Beleza. Isso é na física. Na matemática. Isso é na física. Na matemática, que a física é uma aplicação do conceito matemático, tipo, isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau, eu vou mostrar a você, e dá para saber porque o gráfico é uma reta inclinada, tá vendo? Na física, todo o gráfico que você tiver e é uma reta inclinada em relação ao eixo X, você tem ali uma função polinomial do primeiro grau. Se você não sabia, agora está sabendo. Então, preste atenção. Olha, eu traduzindo isso aqui para matemática. Vou traduzir para matemática. Posso? No lugar de T, eu vou pensar em X. No lugar de S, eu vou pensar em Y. Veja que coisa linda. Então, eu teria Y é igual a... Olha para cá. Esse cara aqui seria o termo independente, que é onde o gráfico passa no eixo Y, que eu conheço ele como sendo o meu coeficiente linear. É o B, minha gente. Esse cara aqui é o coeficiente linear. É o B, bota o B aqui, ó. Ele é o B. Coisa linda, hein? Coisa linda não. Coisa linda não. Mas quem é o V? Olha o V. Quem seria o V para mim aqui? O V seria o coeficiente angular. Show de bola. É o A, galera. É o A. Muito bem. E o T, que aqui seria o X. Eu tenho aqui uma função polinomial do primeiro grau. Ela só está numa ordem das parcelas trocada, né? O coeficiente linear vindo primeiro, mas é a mesma coisa. Beleza? É uma função polinomial do primeiro grau. Agora, olha a comparação. O que é a velocidade na física? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Olha a coisa linda. Que é justamente o que está em pé, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Cateto oposto aqui, ó, né? Se você considerasse assim uma paralela aqui, seria o cateto oposto
sobre o cateto adjacente. Sim ou não? E aqui, ó, na forma generalizada, é a variação da imagem, que é o y, sobre a variação do domínio. Delta y sobre delta x. O que é que eu estou querendo dizer a você? É que a velocidade lá na física é uma taxa de variação. Beleza? É uma taxa de variação porque a variação da imagem sobre a variação do domínio, que no caso da física a imagem é o espaço e o domínio é o tempo. Por isso que a velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Onde na matemática eu colocaria o coeficiente angular como sendo a variação da imagem sobre a variação do domínio. Entendeu aí agora a aplicação da matemática lá na física? Sim ou não? É show ou não é? Foi lindo ou não foi? Fala a verdade, fala a verdade. Foi lindo ou não foi? Certo? Então, isso aqui, gente, que a gente acabou de ver, só foi uma informação extra, tá? Só foi uma informação extra para você ter aí em relação à aplicação disso aqui lá na física também. Beleza? Deixa eu fazer um exercício agora que você vai se emocionar. Posso? Vou apagar aqui, tá? Você sabia que isso era para ser ensinado só no ensino médio? Era para ser ensinado só no primeiro ano do ensino médio. Aí você está dizendo, professor, que maldade! Você está complicando a vida da gente. Não, ao contrário. Depois disso, você vai ver agora como eu facilito a tua vida. Diego Bife começou a seguir você. Olha, Diego Bife, poxa, vendedor de carne. Olha, veja. Então, você vai ver aqui agora. Vem ver. Aplicação. Vou fazer uma questão que eu deixei para vocês aqui na última aula. Exercício. Observe. Isso aqui eu deixei na última aula, acho que foi a questão 2. Vou fazer agora com você. Determine a função polinomial do primeiro grau cujo gráfico passa nos pontos 1 e -1 e 2 e 1. Passei ou não passei esse exercício? É sim, Luiz. O coeficiente angular lá na física seria a velocidade média que você encontra no gráfico. E provavelmente vocês estavam fazendo assim em física, não é? Estavam fazendo. Mas vocês não tinham essa associação ainda à matemática. Sim ou não? Como é que você calculava a velocidade lá? Se você me der uma questão de física dessa para eu fazer, eu vou fazer usando matemática. Porque o meu domínio maior é matemática. Então, eu vou usar as ferramentas, tipo, eu faço uma questão dessa usando a ferramenta de função polinomial primeiro grau. Inclusive, se você quiser, a gente bota aqui na sala qualquer dia e eu resolvo com vocês por matemática. Você vai ver. Só aplicando matemática eu resolvo a questão. Certo? Então, acompanha comigo aí essa questão. Vê. Determine a função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico passa nos pontos 1 menos 1 e 2 e 1. Certo? Essa questão é parecida com aquela que eu te dava o gráfico e pedia a lei de formação da função. Quando eu te dava o gráfico, eu colocava 2 pontos. Eu sempre informava 2 pontos. Sim ou não? Tem que informar 2 pontos. Só é possível determinar a lei de formação se eu tiver 2 pontos do gráfico da função.
porque o grafo é uma reta. Da mesma forma que com 2 pontos eu determino uma reta, para determinar a lei de formação eu preciso de 2 pontos desse gráfico, beleza? E aqui ele informa os pontos do gráfico, ele dá as coordenadas através aqui dos pares ordenados, beleza? Então, o que é que você vai fazer aqui? Preste atenção. Eu resolvo essa questão dessa seguinte forma, que a gente vinha resolvendo antes. 2 formas de resolver. Primeiro, como é que a gente estava fazendo antes? Primeiro, a gente via que era uma função polinomial do primeiro grau. Fazer de azul, tá? De azul, a primeira forma aqui da gente fazer. Sei que é uma função polinomial do primeiro grau. Então, ela tem esse modelo aqui. Y igual a x mais b. É a primeira coisa que eu tenho que perceber. Então, ela tem esse modelo aqui. Só que, para determinar a lei de formação, eu preciso saber quem é A, certo? E quem é B. Vamos lá, bem tranquilo aqui. Coisa que você já sabe. Preciso saber quem é A e quem é B. Aí eu pego os pontos informados, que são informados aqui na questão, certo? E vou usar esses pontos para substituir o valor de x e de y e poder achar o valor de A e B. Já que x e y são variáveis, né? X e y aqui na minha função são variáveis. E esses pontos pertencem a essa função, então posso substituir e vou encontrar ali os coeficientes correspondentes a essa função. Eu vou pegar aqui esse ponto, 1 menos 1, e o outro ponto que é quem? 2 e 1. Você sabe que o x é o primeiro elemento do par ordenado e o y é o segundo. Eu coloco aqui. Substituindo, eu vou ter o quê? Aonde tiver y, eu coloco o valor que eu estou vendo ali, e o x eu coloco o valor que tem aqui no par ordenado. Então, vamos lá. No lugar de y aqui, eu coloco menos 1. Vai ficar A vezes o x, que é quem? É 1, mais o B. Certo? Dando uma melhorada aqui, ou seja, vou trocar o segundo membro. Vou pegar esse segundo membro aqui e vou trocar com o primeiro, tá? Vai ficar o quê? A mais B igual a menos 1. Não precisa trocar sinal, porque eu troquei o primeiro membro com o segundo membro só. Certo? Isso aqui é a minha equação 1. Foi assim que eu fiz da outra vez, né? Aqui agora, pegando essa daqui, ó. No lugar de y, eu coloco 1. Tá todo mundo acompanhando, sim ou não? Coloque aí. No lugar de x, eu coloco 2. E aí fica assim. Beleza? Ótimo. Tá acompanhando, né? E aí vamos dar uma melhorada aqui. Eu vou trocar aqui o segundo membro com o primeiro membro, tá? Vou inverter. Não precisa trocar sinal. Aí fica 2a mais b igual a 1. E aí eu tenho aqui 2 equações, né? E cada equação tem 2 incógnitas, que é o a e o b. Vou montar um sistema. Então, vim aqui, monto o sistema. A primeira equação é A mais B igual a menos 1. E a segunda equação é 2A mais B igual a 1. Certo? Como eu tinha falado da outra vez, sempre vai acontecer isso. Nesse caso aqui, que você está determinando a partir de uma função do primeiro grau, o termo constante sempre vai ficar lá, o mais B. Então, sempre vai ter um mais B aqui, ó. Então, fica prático você aplicar o método da adição. Por quê? Ah, professor, mas é o mesmo sinal. Calma. Eu sei que é o mesmo sinal. Então, eu vou escolher uma delas e vou multiplicar por menos 1. Uma dessas equações. Escolhi a primeira. Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou mudar o sinal de tudo e o B vai ficar negativo. Vai ficar assim, ó. Menos A, trocando o sinal, menos B e 1. Embaixo eu vou repetir a segunda equação. E agora, vê o que aconteceu. Ficou sinais contrários. Certo? E agora, aplicando o método da adição, eu cancelo. Se você quiser, você pode já multiplicar por menos 1 aqui, ó, em cima. Né? Já troca o sinal aqui. E já vem com os B's com sinais contrários para cá. Que aí já aplica o método da adição direto. Beleza? Então, aqui, menos A com 2A vai dar A. E 1 mais 1 vai dar 2. Você acaba de encontrar o coeficiente angular da função. Já encontrou o coeficiente angular. Falta o coeficiente linear, que é o termo independente. É só pegar o coeficiente angular e substituir em uma das equações. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou substituir A igual a 2 na equação 2, beleza? Vou substituir na equação 2. E aí, então, eu tiver A, você coloca 2. Vai ficar aqui, ó.
2 vezes o A, que é 2 mais o B. Estou substituindo aqui nessa equação. Onde tem A, eu coloquei 2. Igual a quem? A 1. Ficou, então, B, aqui fica 4, né? Aí, 1, subtraindo 4 aqui do outro lado. 1 menos 4. B, então, é igual a quanto? Menos 3. Você achou B, achou a função. Qual é a função? Resposta. Logo, a função é se quiser usar f de x, você usa. Eu vou usar y, tá? Y igual a ax mais b. Mas quem é a? 2. Então, fica 2x mais o b. Mais o b. Mais o b, né? Porém, o b é negativo, né? Então, mais b, mas aí b é menos 3. Então, fica o quê? Menos 3. E acabei de encontrar ali a função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico passa por esses 2 pontos que ele forneceu. Certo? O professor precisa verificar? Precisa não, certo? Se você quiser, não precisa não. Se quiser, você pode substituir o valor de x aqui e conferir, né? Bota 1 aqui, ó. Aí 2 vezes 1, 2. 2 com menos 3, menos 1. Deu certo. Bota o 2 aqui no lugar de x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, dá o quê? Dá 1. Deu certo. Né? Se quiser dar essa conferida, custa nada. Pois bem, o que é que eu queria discutir ainda? Eu queria fazer essa questão de outra forma. E olha o espaço que eu vou reservar para fazer de outra forma. Por quê, professor? Só isso? É, só isso. É, só isso. Preste atenção. Vou fazer a questão de novo, só que de outra forma. Primeiro, já sei que é uma função polinomial primeiro grau. Então, já sei que o formato dela é o quê? Y igual a x mais b. Certo? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Primeiro tem que partir da função, saber qual é. Por enquanto, a gente só está trabalhando com a função polinomial primeiro grau mesmo, né? Mas a partir da próxima semana vamos trabalhar a função polinomial segundo grau. Então, vamos precisar saber diferenciar as duas. Então, aqui, ó, eu preciso saber quem é o valor de A e quem é o valor de B. Beleza? Vamos lá. O valor de A, gente, é agora. O valor de A, ele é uma taxa de variação. Sim ou não? É a variação cateto oposto. É o que está em pé. Cateto adjacente é o que está deitado, né? Na inclinação. Então, vou ter delta y sobre delta x. Então, não esquece. Se você quiser repetir aí comigo, repita, ó. É a variação do que está em pé sobre o que está deitado, certo? Variação da imagem sobre o domínio. Não tem como esquecer. Cateto oposto é quem? É a imagem, é o y. E o cateto adjacente é o domínio. Por que eu estou falando isso? Porque se você colocar o x em cima e o y embaixo, já era. Já peguei isso em prova, viu? Vai fazer isso. É associado ao gráfico da função no plano cartesiano, sim. Né? Não precisa desenhar o gráfico, não. Só é vir aqui, ó, e usar os pontos. Vamos lá. O que seria o ΔY sobre o ΔX? ΔY seria o YB menos o YA. E o XB, aqui, ó, menos o XA. Professor, quem é o YB e quem é o YA? Quem você quiser que seja. Beleza? Você pode ver, pode fazer o teste em casa. Quem você colocar primeiro vai dar a mesma coisa. O detalhe é o seguinte: quem você colocar primeiro aqui na frente, o de baixo, o primeiro de baixo, tem que ser o domínio daquela imagem, certo? Você não pode trocar. Você pode fazer o teste em casa, vai ver que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Eu vou considerar aqui o seguinte. Vou colocar ali de vermelho. Aqui eu tenho XY e aqui eu tenho XY. Eu vou chamar o primeiro de A e o segundo de B, certo? Mas tanto faz quem você vai colocar primeiro. Mas ali eu chamei o primeiro de A e o segundo de B. Então vamos lá. Isso eu faço mentalmente, tá, gente? Eu estou escrevendo aqui porque eu estou explicando. Por isso que está demorando mais, mas eu faço mais rápido. Então o YB aqui, ó, é 1. Coloco 1 aqui. Menos o YA.
Quem é o YA? Menos 1. Então, coloca ali menos 1. Já tem o menos aqui, vai ficar menos 1 assim. Sobre. Aí agora é aqui, ó. Quem é que tem que ficar embaixo do 1? É o domínio do 1. Então, quem é? A imagem é 1. Quem é o domínio? Seria o 2, né? Então, aqui embaixo tem que ficar o 2. Se você tivesse colocado menos 1 aqui na frente, embaixo teria que ser o quê? O 1. Entendeu? Tem que ser correspondente. Então, não importa quem você coloca primeiro. O importante é o de baixo ficar associado ao de cima. Então, aqui, ó, eu coloquei o XB, aí menos o XA. Aqui eu considerei esse cara aqui sendo 1, certo? São 2 pontos. Observa, observa. Aqui vai ficar esse menos com menos, vai ficar mais, né, gente? Sim ou não? Vai ficar 1 mais 1. Sobre o que aqui? 1. Quanto é que dá isso? 2. Coeficiente angular. O A é 2. Olha para cá. Olha para isso. Olha para isso. Foi mais rápido ou não foi? Concorda comigo que foi mais rápido? Foi mais rápido ou não foi? Isso aqui não é útil não para você ir rápido? Oxe, imagina se tu tiver onde o gráfico passa no eixo Y. Se você tiver onde o gráfico passa no eixo Y, aí já fica fácil, porque terminou a questão, que seria o valor de B. Mas aqui eu não tenho, né? Então aqui eu já tenho o valor de A, já achei o valor de A, tá ali. Agora eu vou atrás do valor de B. Vamos lá, como é que eu acho B? B vai ser o seguinte. Eu quero achar B. Eu vou montar a função já com A. Pega a função e monta com A. Então, vem aqui, ó. Pega a função. Olha aqui. Y. E no lugar de A, eu já coloquei o valor que eu achei, que é 2. Vai ficar 2x mais B. Só está faltando achar o B. O que é que eu faço? Pego um ponto, qualquer ponto aí. Ou o primeiro ou o segundo. Você quer qual? Quem falar primeiro, vai. Primeiro ou segundo? Primeiro, então vamos lá. Vou pegar o primeiro ponto, que os pontos é quem? 1 e menos 1, certo? Então, estou pegando esse primeiro par ordenado aqui. Você sabe que o x é 1 e o y é o menos 1, né? Aí eu vou substituir, ó. No lugar de y, eu coloco menos 1. No lugar de x, eu coloco 1 mais o b. Vem, menos 1. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Passa para cá subtraindo. E aí eu vou ter o quê? B. Menos 2 aqui, né? Ó, 2 vezes 1, 2. Subtraindo do outro lado fica menos 2. Menos 1 com menos 2 dá o quê? Menos 3. Qual é o valor de B? Menos 3. Então, olha. O A é 2, tá aqui. E o B é menos 3. Só substituir aqui na função e você vai ter o A 2 e o B menos 3. Acabou. Olha, se você praticar isso aqui, olha como o teu cálculo fica simples. E é complicado? É não. Faça o teste em casa. Ao invés de colocar 1 primeiro, coloque esse menos 1 aqui na frente. Certo? E embaixo aqui, claro, você não vai colocar o 2, vai colocar o 1. Você vai ver que o sinal vai compensar aqui no final e vai dar 2 também. Certo? Então não importa a ordem. Qualquer coisa, assiste o vídeo 4 da revisão, dos 4 vídeos que eu assisti. Veja o vídeo 4 que eu faço das duas formas e te mostro lá. Eu queria ter... Ah, não tem não. Acabou a aula. Beleza? Mas uma outra forma, só para fechar aqui, uma outra forma de aparecer isso aqui nas questões é o seguinte. Ele pode dar o gráfico, pode dar o ponto, ou ele pode informar isso aqui, ó. Preste atenção, tá? Ele pode informar esses pontos aqui dessa forma. Sabendo que f de 1, que é o x, é igual a menos 1, então ele pode informar assim, ó. E que f de 2, que é o x, ó, é igual ao y, que é 1. Calcule o f de 3. Vira essa questão no formulário. Vou fazer outro dia aqui na sala, tá? Então, ele pode fazer assim, ó. Sabendo que f de 1 é igual a menos 1, é a mesma coisa. Se x é 1, y é menos 1. Sabendo que f de 2 é igual a 1, ou seja, quando x é 2, y é 1. Aí ele faz, calcule f de 3. Como é que eu faço esse, professor? É o seguinte. Você vai achar a função, vai usar essas informações, vai achar a função, e depois que achar a função, para calcular o f de 3,
é no lugar de x você colocar 3. Então, se você colocar 3 aqui, ó, fica 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, quanto é que é o f de 3? 3. Beleza? Então, é assim que você faz. É a mesma forma, tá? Então, faz a tarefa de casa, faz o exercício. Eu faço o exercício desse em outra aula. Gostaram disso aqui, gente? Gostaram de taxa de variação, sim ou não? Não, vai perguntar, ó, falaram aí, era para o senhor ter ensinado esse método antes. Sim, mas não ia ter graça, né? Só tem graça de você aprender uma coisa mais rápida depois que você fez uma coisa mais... Agora, veja, isso aqui é difícil, isso que eu fiz de azul para o sistema? Não. E é muito utilizado. A maioria, escuta só, a maioria dos professores, inclusive eu, se eu estiver resolvendo uma questão online, eu vou resolver por sistema. Porque nem todo aluno sabe usar a taxa de variação. Para eu trabalhar com taxa de variação, eu tenho que dar essa aula primeiro, entendeu? Essa aula que eu dei agora. Então, se eu entrasse hoje para dar uma aula no primeiro ano do ensino médio, só para resolver uma questão e o exercício fosse esse, eu ia resolver dessa forma aqui, por sistema. Porque para fazer dessa forma, eu teria que ensinar o aluno primeiro por que isso, entendeu? Mas vocês não, vocês tiveram a aula, agora eu posso fazer das duas formas. Nos próximos exercícios, eu ainda vou fazer das duas formas, ok? E você vai escolher qual é a forma que você quer. Então, continue estudando, faz os exercícios, galera. E aula sensacional, a aula de hoje. Beijo no coração e até a próxima. Bye, bye.